Bom dia, paz do nosso Senhor. Chegou o nosso sábado abençoado. Vamos cantar ao Cordeiro uma canção. Glória a Deus. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. E os tronos, e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Cante nessa manhã, aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cante ao Cordeiro. Cantaremos para sempre. Amém. Os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O Senhor é santo e o teu povo cantam, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu és sempre, tu sempre será, santo, santo para sempre, oh aleluia. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e os domínios, e os governos e os poderes, teu nome é sempre todos. Os anjos cantam, teu nome é maior, é mais alto, é maior, teu nome é sobre todos. Exalte o nome do Senhor. E os tronos e os domínios, os governos e os poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Te adoramos, Senhor. E o povo canta, santo, sim, o Rei dos Reis, santo, tu és sempre será, santo, santo para sempre, tu sempre será, santo, oh aleluia, santo para sempre. Glória a Deus, aleluia. O Senhor será sempre santo, santo, santo para sempre. Esse louvor de adoração nessa manhã de sábado abençoada.
Meu nome é missionária, né? Eu sou missionária Maria Aparecida. Estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra do Senhor, né? Nessa manhã de sábado abençoada. E hoje nós já começamos aqui com esse louvor de declaração, de adoração ao nosso Deus, né? Porque o Senhor é santo, né? É santo, santo sobre todo. E teu nome é o maior. O teu nome é maior em poder, né? Irmãos, eu quero dizer que há muitos cansados, há muitos fadigados, há muitos preocupados com o que comer, com o que beber, há muitos desesperados, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, irmãos, é a luta espiritual que já está acontecendo aqui na terra. Então nós temos que firmar os nossos pensamentos em Deus, a nossa vida em Deus e continuar, né? Porque muitos estão preocupados com o corpo, com o cabelo, com o de vestir, com a roupa, com o dinheiro, mas não estão preocupados com a alma. Não estão preocupados com a salvação da sua alma, com a salvação da sua casa. Não estão olhando para dentro de você. E a gente precisa olhar para dentro de nós, né? E eu estava aqui orando e conversando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falava comigo sobre o quê? Uma palavra forte. O Espírito Santo falava comigo sobre processo de selecionar. E eu fui estudar sobre isso. Eu falei, mas a Bíblia não fala sobre isso, mas eu vou estudar sobre isso. Irmão, a palavra veio muito forte hoje, porque quando Deus nos dá livre e arbítrio, Deus nos dá livre arbítrio de escolha. E nós estamos vivendo um tempo, sim. Eu posso sentir esse tempo mudado, porque é o tempo espiritual. O Senhor está entrando em casas, em lugares. O Senhor está curando, transformando, restaurando, libertando. Mas também estão acontecendo outras coisas também, porque nós, ser humano, precisamos fazer uma escolha, precisamos decidir. É tempo de decisão, é tempo de escolha. A palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas, lá em Provérbios, e nós estamos vivendo esse tempo. Ai daqueles que não ouvir a palavra de Deus, ai daqueles que não querer a palavra de Deus. A Bíblia diz, né, sobre isso também. E nós vamos chegar aqui na palavra do Senhor, né? Hoje eu descansei mais um pouco, mas não posso deixar de falar da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, porque se vocês se lembram, quando Deus quis libertar aquele povo do Egito, o que acontecia com o faraó? Ele não libertava o povo, ali ele oprimia o povo, ele escravizava o povo. Só que tem muitos vivendo assim nesse tempo de hoje, sim, nessa nação de hoje, sim, escravizado com opressão sobre o que? Sentimento, né? Sobre problemas o que? Emocionais. E há muitos que estão vivendo assim, se apegando em coisas, em boneco, em roupa, em cabelo, em corpo. E já vem isso acontecendo há muito tempo. E isso nem um psicólogo consegue resolver. Deus deixou os psicólogos aqui na terra, os médicos, que possam nos ajudar. Mas eles não podem nos ajudar sobre isso. Por quê? Porque é espiritual. É a sua alma, né, que está doente. Então você precisa de Deus. Você precisa, o seu levantar, o seu deitar, você precisa de Jesus, né? Para que você venha até mesmo. A palavra diz, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, então eu vos aliviarei. Então quem vai nos dar essa paz? Quem vai nos aliviar de toda essa opressão que já está aqui sobre a terra? Só Jesus. Só Jesus vai poder fazer isso. E aqueles que não crerem, aqueles que não confiam, ficarão de um lado para o outro. A Bíblia diz que não terão parada, não terão sossego, não terão descanso. E já está, é isso não tá bom, é aquilo não tá bom, é aquela casa não tá bom, é aquela comida não tá bom. E assim estão vivendo aqueles que não querem enxergar a Jesus.
né? Porque Jesus e Deus criou o mundo e todas as coisas. O Senhor é dono do ouro e da prata. Ele pode te dar aquilo que você necessita, não mais sobre isso, né? Mas o homem quer mais, né? Então, chegou ao ponto de o homem começar a se destruir a si próprio por falta de quê? Conhecimento e sabedoria. O conhecimento vem da palavra de Deus e a sabedoria também, porque Deus nos deu inteligência e capacidade para que nós possamos estudar, para que nós possamos entender. Mas muitos não querem, né? Então, hoje a palavra vem falar conosco muito sobre todas essas coisas. E eu fui estudar lá, irmãos, e eu vi aqui, e eu coloquei aqui também, para que nós possamos entender, podes escolher segundo a tua vontade, porque te é dado, né? E lá no Antigo Testamento, fala lá em Moisés 3:17, mas aí eu fui procurar nesse testamento de agora, que está lá em Êxodo 3:17, vamos ver? Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Irmão, a palavra é muito forte. Irmãos, eu chego até a arrepiar, porque a palavra é muito forte, que o Senhor falava ali com Moisés, né? Antes de que eu lesse o texto, antes de que eu falasse o texto, o Espírito Santo já começou a falar comigo sobre o Egito, né? Sobre o Egito. Então, o que aconteceu lá no Egito, né? O povo teve que escolher, mas muitos ficaram para trás também. Eu tenho a dizer a vocês que o Senhor está sim selecionando. Já estamos vivendo o processo de seleção. Estamos sim, irmãos, e é forte essa palavra, porque Deus está trazendo tudo à tona. Não há nada oculto ou escondido aos olhos de Deus. Está vindo tudo à tona, né? O que o homem está fazendo, o que o homem está semeando, né? Mas aí ele disse, né? Ele disse aqui em Êxodo 3:17. Ele disse aqui, Êxodo 3:17. Vamos lá, no 17. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeus, e do Ebedeus, e dos Amorreus, e dos Perizeus, e dos Eveu, e dos Jubizeu, e uma terra que mana leite e mel. O Senhor quer nos dar o melhor dessa terra. O Senhor quer nos sarar. Mas isso depende de nossas escolhas. Depende se nós estamos querendo. Irmãos, a transparência de Deus que existe em você não pode ser mudada. Não pode ser mudada por causa de emoções, por causa de cabelo, por causa de roupa, por causa de corpo, por causa de boneco. Não pode ser mudada a sua essência com Deus. Não pode. Você tem que ser o mesmo com Deus. E as pessoas estão se perdendo agora nas emoções de identidade. Elas não se conhecem mais. Não conhece mais quem é você. Quem é você? Se Deus te escolheu do ventre da sua mãe. Lá em Jeremias diz: por que estão perdidos? Quem somos nós em Cristo Jesus? Né? E a palavra diz: portanto, eis disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito e da terra. E eu vou explicar aqui o porquê. Deus nos disse por intermédio de seus profetas. Deus está falando na boca dos seus profetas que somos livres para escolher o bem ou o mal.
Irmãos, é decisão, é processo, é escolha. Ah, não, é meu parente, então deixa assim mesmo. Ah, não, é meu filho, então deixa assim mesmo. Não, não deixa não, irmão. Não deixa não. Não deixa. Se posicione. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. A palavra diz. Não tem como servir dois senhores. A palavra diz. E hoje a palavra veio falar muito forte comigo e com você. Quem nós somos? Como nós vamos nos perder? Não vamos. Se Deus nos escolheu, se nós somos filhos e somos escolhidos, como nós vamos se perder? Não vamos. Nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Nada poderá apagar, nada poderá tirar esse amor de nós. E nossa identidade está em Cristo. O que diz em Romanos 12, 21? Vamos lá ver? E aquele povo no Egito passou por esse processo, mas muitos ficaram, irmãos. Muitos ficaram. Muitos ficaram. Haverá, a Bíblia diz que haverá muito choro. Haverá muito choro, porque muitos ficaram. Por quê? Porque não quer a Jesus. Estamos fazendo uma escolha todos os dias. E qual escolha nós estamos querendo? Né? Abraão teve que deixar Ló. Deixe, se for necessário, deixe. Mas não se corrompa. Não se corrompa por ninguém. Não plante o mal, mesmo que a outra pessoa queira. Não plante. Né? Vamos ver o que diz em Romanos 12, 21. 12, 21. Quem testifica a nós? Deus. Então nós não temos que estar preocupados com o que estão pensando ou com o que estão a falar. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. A palavra está dizendo: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E continue, né? Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este versículo enfatiza a importância de não retaliarmos. Você sabe o que é retaliação, né? Retaliação é a mesma coisa você nos seus pensamentos. Você está pensando mal ao outro, né? Retaliamos a maldade quando sofremos a injustiça. Mesmo que você está sofrendo injustiça, você não faz retaliação do mal, você não deseja mal para o outro, né? Porque você vai ser injusto, né? Mesmo que você esteja sofrendo a injustiça ou a maldade. Em vez disso, devemos responder com atos de bondade, amor. O que pode ter um impacto positivo nas pessoas que nos tratam mal. Qual o impacto que pode ter positivo nessas pessoas que nos tratam mal? Continuamos mostrando Jesus em nós, né? Às vezes a situação vai ficar meio difícil, então nós temos que deixar Deus tratar. E nós não podemos carregar o fardo de quem não quer Jesus. Muita gente está pegando o fardo que não é seu. Então você tem que deixar Deus tratar. Você ora, você não leva isso para o seu coração. Irmãos, eu tenho pedido muito a Deus. Peça a Deus. Peça ao Senhor o tempo todo que sonde seu coração, que limpe seu coração, que não deixe entrar no seu coração, porque o inimigo está aí, o inimigo de nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E há muitas famílias em destruição, porque estão com o corpo presente dentro da igreja, mas a alma e principalmente a boca presente, mas o coração está longe de Deus. A Bíblia diz, o coração está longe de Deus, a Bíblia diz. Irmãos, eu recebo muitas mensagens abençoadas, recebo do mundo inteiro.
Eu recebo muitas mensagens, mas tudo é para honra e glória do Senhor. Então eu não me engrandeço nisso. Eu sou pequena, eu sou falha, eu sou pecadora. Mas o Senhor tem tido graça e tem tido misericórdia de mim. O Senhor tem me cuidado, tem me capacitado até aqui para fazer a vontade dele, não a minha. Mesmo que às vezes eu me deparo com muita dificuldade, com muitos levantes. Mas o Senhor tem me capacitado a continuar, né? E vamos continuar lendo aqui, que eu vou ler aqui também. Portanto, ele disse: farei-vos subir da aflição do Egito, a terra dos cananeus, hebeus, amorreus, né? O Senhor estava tirando eles dali. Esse versículo é um versículo importante da história da libertação. Irmãos, está acontecendo? É agora. Está acontecendo muito o que? Libertação. E Deus estava libertando aquele povo lá de Israel. E a mesma coisa o Senhor está fazendo. Está nos dando uma oportunidade nesse processo de o quê? De selecionar. De livre-arbítrio, de quê? De escolha. E aqui diz a importância, né, daquele povo de Israel, destacando o propósito de Deus de libertar o seu povo. Deus quer libertar a sua casa, Deus quer libertar a sua família, Deus quer libertar tudo, o povo, mas depende. E Deus quer libertar o povo da opressão e levá-los para uma terra o quê? Abundante. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor está de braços abertos nos esperando, irmãos. Mas tem muitos que estão rejeitando ao Senhor, né? Não quer ser liberto, né? E isso nós não podemos forçar ninguém da nossa casa, da nossa família. Nós não podemos ir por força. Nós temos que só orar, né? Nós não podemos nem falar. Porque a opressão agora, nesse momento, ela está grande. Até para nós ficarmos em pé, nós precisamos de Deus e dos anjos do Senhor ao derredor, para nos capacitar, para nos guiar, para nos cuidar, para nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque é esse tempo, irmãos, que nós estamos a viver, né? E aí eu fui buscar também lá em Provérbios 4, 7. Em Provérbios 4, 7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria sim. Com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então, essa é a palavra final. Se nós não buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, se nós não olharmos que o tempo está diferente, que o dia está diferente, que o sol está diferente, que o anoitecer está diferente, e que Jesus já se faz presente na terra, e que as coisas que estão acontecendo são as profecias se cumprindo da palavra de Deus. Ah, não, isso aí não tem nada a ver. Lógico que tem, irmãos. Estão correndo de um lado para o outro sem paradeiro. E nós precisamos nos firmar. Quem somos nós em Cristo? Porque haverá dias muito mal. A Bíblia diz que haverá dias mal mesmo. Que se nós não tivermos firme na presença de Deus, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar. Nós não vamos. Então nós temos que o quê? Essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela corta mais do que uma espada afiada, né? E o Senhor já se faz presente, né? E quando o Espírito Santo me disse sobre selecionar, ele me disse sobre processo, eu pensei de muitos que está aí acontecendo, né? Muitos levantes, né? Muitas confusão, muitas guerras de opressão espiritual, né? A pessoa não tem paz, não tem paz e não quer deixar ninguém ter paz, né? Então vigie noite e dia, guarde, peça ao Senhor que guarde a sua casa, se santifique,
Eu já venho aí fazendo esse trabalho que o Espírito Santo já fala comigo há muito tempo, e eu já venho aí ungindo a minha casa, ungindo a casa, por quê? Porque nós estamos firmados em Cristo. Quem somos nós em Cristo? A nossa identidade tem que estar firmada em Cristo, em qualquer situação. Nós não podemos retroceder. Em qualquer situação, no pouco, no muito, na tribulação, na desavença, na confusão, nós teremos clareza, porque a Bíblia diz que o povo de Deus não serão confundidos, né? E o inimigo pode levantar quem for para tentar nos parar. Aí nós vamos fortalecer a nossa área sentimental, que é a área espiritual, e pedindo isso para Deus. Senhor, não deixe isso entrar no meu coração. Senhor, me fortaleça, porque até os de dentro da nossa casa vão se levantar. A Bíblia diz que pais serão contra filhos, filhos serão contra pais, sogras serão contra sogra, nora será contra nora. Então é tudo cumprimento da palavra. E fora as pestes, as pragas, doenças que estão vindo e que já estão aí, que o povo faz de conta que não vê, faz de conta que não está enxergando, mas estão aí as doenças que ninguém sabe o que é, que as pessoas estão morrendo assim, sem saber o que. Vigie a sua casa, peça ao Senhor que te guarde, mas vigie mesmo e tome uma decisão agora. Procure o Senhor enquanto se pode achar. Tome uma decisão. Você tem livre-arbítrio e eu tenho de escolha, né? E se posicione, irmãos. Não vá se corromper por nada. Se posicione. A sua identidade está em Cristo Jesus, né? E eu quero falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração e da minha alma. A minha identidade não pode mudar porque eu uso uma lente, porque eu estou usando uma lente. A minha identidade não muda. Eu vou mostrar para vocês que eu sou a mesma pessoa. A minha identidade não muda. Eu sou a mesma pessoa em Cristo Jesus. Eu sou a mesma pessoa em Cristo Jesus, a Maria Aparecida. Aonde Jesus me escolheu, aonde Jesus me tirou do pecado do lamaçal, aonde Jesus me fez uma nova criatura, aonde Jesus cuidou de mim e me amou de uma tal maneira que eu vivo esse amor dele até hoje sobre a minha vida. A minha identidade não pode mudar por nada. Ninguém pode roubar o amor de Cristo em mim. E é isso que nós temos que dizer, ninguém. Aqui eu estou sem maquiagem, aqui eu estou sem lenço, aqui sou eu, aqui eu estou transparente. Então nós não podemos deixar essas emoções roubar de nós a essência em Cristo Jesus. Não podemos, irmãos. Temos que ser fiel ao Senhor, com tudo que Ele pode dar. E até o que o Senhor me dá, é o que o Senhor me proporcionou. Porque eu não tenho nada se não é o Senhor cuidando de mim. Eu não posso nada se não é o Senhor cuidando da minha casa. Tudo que eu tenho é porque o Senhor cuidou de mim e me proporcionou, né? Então, irmão, vamos semear frutos bons para que nós possamos também colher, né? E vamos cuidar principalmente da nossa alma, né? Porque se nós não cuidarmos da nossa alma, nós vamos o quê? Perecer. Nós temos que cuidar do nosso coração. Vamos orar então e pedir ao Senhor que nos guarde, que nos capacite, que cuide de nós, né? Da nossa identidade, de quem nós somos, né? Da nossa transparência, né? O nosso caráter tem que estar renovado, o nosso caráter tem que ser o mesmo de hoje e de sempre. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, nessa manhã de sábado. Estamos aqui, Senhor, que nós somos tão pequenos, nós somos falho, pecador. Mas o Senhor até aqui tem cuidado de nós, tem nos capacitado, tem nos testificado perante muitas situações. Muitas situações o Senhor tem nos
cuidado. Eu tenho sentido esse amor de Jesus na minha casa, na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Eu não sou merecedora, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu sou grata ao Senhor que nunca me deixou. Nas maiores dificuldades, o Senhor esteve comigo e está comigo. Em qualquer situação, o Senhor está comigo. E eu creio no teu amor pelo povo. Aqueles que vão se arrepender, aqueles que querem o Senhor verdadeiramente, do fundo do seu coração, da sua alma. Ó Senhor, nos ajude a nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos, na nossa rua, todos. Nos ajude, Senhor, a buscar a tua presença verdadeiramente, a tua face. Nos ajude, Senhor, nos molde para conhecer que sem o Senhor nada somos, nada podemos, nada chegamos a lugar nenhum. Nos ajude, Senhor, que nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, aqueles que estão querendo nos ver no chão. Mas a Bíblia diz que nós temos que abençoar até nossos inimigos, que nós temos que orar por eles. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Queremos estar com o coração aberto, porque isso é um processo. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós o batizamos, nós aceitamos, o Senhor vai nos limpar, porque nós aceitamos. O Senhor vai tirar tudo que não for da vontade dele. Quando nós oramos falando, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, o Senhor vai tirar tudo que não é dele. Ah, irmã, tá doendo. Ah, irmã, eu não quero largar isso, eu não quero, eu tenho apego. Deixe ir, porque o Senhor vai te dar muito mais, irmãos, muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Deixe ir, faça um concerto nessa manhã de sábado, no dia 24, faça um concerto com o Senhor. Senhor, nos ajude, nos capacite, Senhor, para que nós possamos ficar firmes, né, na tua palavra, que haverá dias maus que nós não vamos poder, mas a palavra vai estar aqui, gravada, firmada em nosso coração. E não há ninguém nesse mundo que vai tirar a nossa identidade em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Não há ninguém que vai falar, porque o Senhor testifica a nós. Testifica. E deixe ir, irmãos. Faz que nem Abraão, né? Deixe ir, porque o Senhor cuida de nós em todo o tempo, em todo momento. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor venha resplandecer o Senhor em seu rosto. E que se faça presente na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus filhos. É a vontade do meu coração para todos. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus, que veio lá em Êxodo 3:17, Romanos 12:21 e Provérbios 4:7. Nós temos que sentir não só esse amor por Jesus, nós temos que sentir esse prazer de estar com Jesus em todos os momentos da nossa vida. Amém? E cuidar, irmãos, cuidar, porque o que o Espírito Santo me revela, acontece. Não é de hoje que o Espírito Santo me revela. Quando me revelou da pandemia, e agora o Espírito Santo me revela doenças muito triste mesmo. Doenças que o povo vai gemer. Então, procure o Senhor enquanto se pode achar. Procure o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que a paz esteja com todos nós. Que o Senhor te guarde, né? Um beijo no coração e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor também me fala aqui, antes de eu encerrar a live, que haverá muita libertação, haverá muita cura. Haverá aqueles que estavam prostrados vão se levantar. Os milagres já estão acontecendo, mas também haverá muito choro.
né? Por isso nós precisamos estar firmado na palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.